Boa tarde para todas, boa tarde para todos que estão acompanhando aqui o canal do MDA, a nossa conversa sobre o Desenrola Rural, o programa de acesso ao crédito e renegociação de dívidas que foi lançado pelo presidente Lula e o ministro Paulo Teixeira na semana passada, que entrou em vigor agora no dia 24 de fevereiro, ontem. Passou a estar disponível, então, valendo em todo o Brasil. A gente sabe que as agências ainda estão se adaptando para fazer as ofertas, mas o programa ele já pode ser acessado por meio do site www.mda.gov.br/desenrola rural. Lá você já pode ver todas as informações sobre o programa, inclusive acessar a plataforma do Regularize, onde você já consegue repactuar eventuais dívidas que existam em seu nome com a União, ou seja, se você estiver na dívida ativa da União, você mesmo já consegue fazer essa renegociação. E hoje eu estou aqui com o nosso diretor da área de financiamento e inclusão produtiva da Secretaria de Agricultura Familiar, o José Henrique. O ministro Paulo Teixeira também logo estará conosco nesse diálogo com os agricultores familiares que estão acompanhando a live, junto com os agentes de ATER, a nossa rede emissora do CAF, os sindicatos rurais, os profissionais que trabalham na área de ensino para a agricultura familiar, além de todos os lideranças de organizações do campo e movimentos sociais que representam agricultores e agricultoras familiares. Essa conversa é com vocês e a ideia é que a gente esclareça todas as dúvidas que ainda existam sobre o nosso programa Desenrola Rural. Para começar, acho que é importante comentar com quem está acompanhando. Esse programa ele veio a partir das organizações representativas do campo. Ele veio com uma forte reivindicação que foi apresentada na pauta de várias organizações do campo, também foi vocalizada por vários parlamentares que representam os agricultores familiares do nosso país, e ela foi abraçada pelo nosso ministro Paulo Teixeira, que desde o ano passado passou a construir essa proposta em negociação com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, que são os nossos dois principais parceiros. Também participaram dessa construção representantes das instituições financeiras que operam o PRONAF, em especial o Banco do Brasil, para quem a gente agradece por todo o apoio técnico na análise das bases, além da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do INCRA, que integraram o nosso grupo de forma que a gente pudesse, nesse programa, desenrolar as dívidas existentes com as várias instituições que trabalham com agricultores familiares no nosso país. O programa ele se materializou, primeiramente, com a aprovação de uma lei no ano passado, que nos deu a base jurídica para a gente fazer esse processo de desenrolamento das nossas dívidas. E agora, neste ano, a gente teve o decreto do presidente Lula que regulamentou os artigos da lei e nos deu todo o amparo e as normas que vão orientar as instituições financeiras, o governo federal e os fundos constitucionais nessa tarefa de renegociar as dívidas. Vou pedir já para projetar a nossa apresentação. Então, como eu mencionei, o nosso programa de regularização de dívidas e facilitação do acesso ao crédito rural da agricultura familiar. E aí, tem alguns pontos importantes. Meu computador? O primeiro deles, o que a gente está falando? Pode... Primeira coisa, então, né? O programa Desenrola Rural ele vai renegociar e liquidar dívidas dos agricultores familiares e também das suas cooperativas. Isso foi uma briga específica, está aqui o Zé Henrique, que conseguiu também ali na reta final do decreto incluir as cooperativas da agricultura familiar. Isso também foi considerado importante avanço, uma briga que o nosso ministro também comprou nessa negociação e que vai, então, ampliar o acesso. Então, a gente está falando de agricultores familiares, de todas as suas cooperativas, e o potencial de alcance aqui é de 1 milhão de beneficiários. A gente está falando de uma meta de conseguir fazer a renegociação de, no mínimo, 250 mil agricultores ainda em 2025. Estamos trabalhando para isso, para incluir esses agricultores já no nosso próximo Plano Safra,
que será lançado ali no finalzinho de junho, né, como manda a tradição. Os pontos importantes, acho que é importante destacar. Os descontos, eles variam de acordo com o perfil da dívida, da capacidade de pagamento e de quem é o credor dessa dívida. E eles vão até 96%. Nós conseguimos também, por meio da norma, dessa lei que eu mencionei no início, retirar os agricultores daquilo que a gente chamava de prisão perpétua. O que era isso? Quem uma vez na história tinha feito um processo de renegociação de uma dívida com uma instituição financeira, era considerado que havia causado um prejuízo para aquela instituição e, portanto, nunca mais podia contrair um crédito naquele banco específico. Qual que era o problema disso? O PRONAF é uma política pública que é implementada por um conjunto pequeno de instituições. Ao restringir esse acesso, a gente fazia com que agricultores deixassem de acessar as linhas mais facilitadas do PRONAF. Então, conseguimos uma autorização legal para que o Banco do Brasil, para que o BNB, para que o BASA, para que todas as Caixa Econômica Federal e as demais instituições que operam PRONAF possam operacionalizar as linhas de crédito do PRONAF-A e do PRONAF-B, mesmo que a pessoa um dia tenha ocasionado qualquer prejuízo àquela instituição financeira, porque são linhas que são com recurso do Tesouro. Além disso, esse programa não vai ter um custo nenhum para o Tesouro Nacional. É importante dizer isso. Ao contrário, a gente vai recuperar recursos que já eram dados como perdidos, tanto para a União como para as próprias instituições financeiras. E ele passou a valer ontem, então no dia 24. O conjunto de beneficiários. A gente fez uma lista, um trabalho muito minucioso, conduzido pelo Departamento de Financiamento, com os técnicos da área de crédito, que também teve um trabalho importantíssimo das equipes do Banco do Brasil, do INCRA, catalogando a lista de agricultores familiares. E nós verificamos que 33% deles, que estavam ou que tinham CAF, DAP ou o cadastro lá no INCRA, tinham algum tipo de restrição para o acesso ao crédito. Então, a gente está falando de 1.350.000 pessoas com algum tipo de restrição ao acesso ao crédito. E veja bem, quando você olha aqui esse próximo gráfico, eram restrições por conta de dívidas muito pequenas. 69% dessas pessoas tinham dívidas inferiores a R$10.000. 47% tinham dívidas, isso eu estou falando no financeiro, né? A gente dividiu a dívida em dois grupos, dívidas com bancos e dívida com a União, e um outro grupo que é dívida com privados, que pode ser conta de luz, conta de água, conta de telefonia, um boleto que deixou de pagar em dia, enfim. Ali, nesses dois grupos, vocês podem verificar o perfil dessas dívidas. 69% das dívidas com o setor financeiro eram inferiores a R$10.000. E quando a gente olha as dívidas com o setor privado, as utilities, né, essas contas diversas de água, luz, telefonia, etc., como eu já mencionei, quase 50% tinham dívidas inferiores a R$1.000. Então, a gente está falando de montantes muito pequenos que estavam inviabilizando o acesso dessas pessoas às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Então, por meio do programa, nós vamos desenrolar esses 4 tipos de dívidas. As dívidas que possam haver com a DAO, que é a dívida ativa da União. Quem está nessa DAO? Todo mundo que tem algum tipo de inadimplência no crédito fundiário, que pegou PRONAF-A, que é aquele PRONAF de assentados e quilombolas. Quem pegou também o PRONAF-B na região sul e sudeste do Brasil também vai parar lá na DAO. Quem tem alguma inadimplência com algum imposto, com algum tributo federal, vai parar lá na dívida ativa da União. Quem é que tem dívida com os fundos constitucionais? Todo mundo que pegou PRONAF-B, que é o microcrédito, conhecido também como agroamigo na região Nordeste, ou na região Nordeste, ou na região Norte, ou na região Centro-Oeste, pegou PRONAF-B, não pagou, vai para esse dívida com fundos constitucionais. E também as linhas semiárido, várias outras linhas que são providenciadas com florestas, tem algumas outras linhas que são com recursos também desses fundos constitucionais. Provavelmente quem pegou BNB ou BASA pode estar ali. E as instituições financeiras autorizadas a operar o crédito rural. Então, quem pegou os PRONAFs que têm valores maiores, que é o conhecido PRONAF-V, está lá o Mais Alimentos, por exemplo, toda a parte de custeio agropecuário,
Enfim, quem contraiu dívida com uma instituição financeira vai ter que renegociar nas próprias instituições financeiras que operam o Pronaf, que também aderiram ao programa. E, por fim, dívidas com crédito de instalação. Crédito de instalação é aquele crédito que assentados da reforma agrária recebem quando recebem o seu lote. Então, ao serem assentados, eles também recebem um crédito para organizar sua produção, fazer sua habitação, enfim, se instalarem ali naquela área. E aí a dívida é com quem? Com o INCRA, tá? Ou está com o INCRA ou está com a Procuradoria-Geral Federal, mas a gente vai orientar, então, os assentados a irem lá no INCRA renegociar. Eu estou aqui também acompanhando as observações, as perguntas e os comentários que vocês estão fazendo aqui no chat. Daqui a pouquinho a gente vai responder esses comentários e as dúvidas e as dificuldades que vocês estão enfrentando nesse acesso. Aqui são os objetivos do programa, eu já mencionei, que é oferecer condições facilitadas, processo para renegociação de dívidas, aumentar os agricultores que estão em adimplência, focando nos agricultores familiares nas suas cooperativas, dessa forma ampliar o acesso ao Pronaf e, assim, ampliar a produção de alimentos no nosso país, ao mesmo tempo que a gente vai recuperar pela União recursos que já estavam da dívida ativa da União e as instituições financeiras vão recuperar valores referentes a empréstimos não quitados que já estavam dados como perdidos e, assim, também ampliar novamente a sua base de clientes da agricultura familiar. Aqui eu fiz um glossário, quem quiser dar um print nessa tela para entender melhor qual é cada tipo de Pronaf, mas aqui eu já mais ou menos mencionei que a gente tem Pronafs específicos para assentados da reforma agrária, quilombolas, que é essa linha A e a C, um Pronaf específico para quem tem uma renda de até R$50 mil por ano, um Pronaf que é o Pronaf para cooperativas, o Pronaf V, que abrange todos os agricultores familiares que têm renda de até R$500 mil ao ano e que, portanto, podem pegar créditos de até 450 mil, com juros de 2% a 6%, e o crédito de instalação, que é uma modalidade específica, exclusiva, para assentados da reforma agrária, quando chegam nos seus lotes e que é operado pelo INCRA. No caso das dívidas inscritas na DAO, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa, essa renegociação vai acontecer até 30 de maio, então atenção, todo mundo que tem dívida lá do crédito fundiário, do Pronaf A, do Pronaf AC, do Pronaf B, vai ter que entrar aqui no site do regularize.pgfn.gov.br. Tá com dúvida, a gente vai colocar aqui no chat, daqui a pouquinho, os 2 links para vocês já acessarem, tá bom? O que é importante aqui? Vai entrar lá e vai colocar o seu CPF, os seus dados. Daqui a pouquinho o Zé Henrique vai dar o detalhamento, né? E aí vai encontrar 2 opções de renegociação. Eu vou só passar aqui aquela que é a mais importante, que seria a padronizada para todo mundo. Mas tem uma segunda opção que vai ser customizada, ou seja, adaptada para cada agricultor e agricultora de acordo com a sua capacidade de pagamento. Então, em linhas gerais, a gente está falando que quem tem uma dívida de até 5 salários mínimos vai poder renegociar em até 60 meses, tendo um desconto de 50%. Quem deve mais de 5 salários mínimos vai poder renegociar e aí, de acordo com o número de meses da parcela, tem um desconto maior ou menor. Então, menos parcelas, mais desconto, mais parcelas, menos desconto. E aí, aqui está a tabela com todo o detalhamento que vai daqui a pouquinho também ser esmiuçado pelo Zé Henrique, que está aqui do meu lado. As dívidas do Pronaf. Essa aqui com fundos constitucionais. Nós fizemos, então, uma conversa específica com o MDR, que fez uma oferta bastante generosa para a renegociação, para a gente conseguir quitar todos os débitos que existem com o fundo constitucional. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia operam fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, respectivamente. Então, a gente tem esses 3 agências que operam. E é com eles mesmos que vocês vão fazer a renegociação, tá? Então, nesse caso, para aqueles que têm o prazo é um pouco mais dilatado, tem até dia 31 de dezembro de 2025 para fazer essa renegociação. E aqui eu até deixei uma observação, porque pode ter alguém do Sul e Sudeste falando, e eu que também peguei um Pronaf B, que também peguei um Pronaf A.
que eu faço? Aí vocês que estão no Sul e no Sudeste vão fazer a renegociação direto ali no site do Regularize, que a gente acabou de passar. Mas para quem está na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se contraiu uma dívida, né, de um financiamento do microcrédito rural, que é o Pronaf-B, ou do Pronaf-A, A/C, que é daquele para Assentados da Reforma Agrária, aí não. Aí vai ter que ir numa dessas agências bancárias e vai receber esses descontos aqui que estão na tela. Então, se for para liquidar a dívida é até R$10.000, 80% de desconto. Se for de 10 mil a 30 mil reais, 60% de desconto. E ainda, aplica os 60% de desconto e subtrai R$2.000. Se é de 30 mil a 50 mil a sua dívida, vai ter 50% de desconto e aí subtrai menos R$4.000. Então, aplica 50% e ainda diminui R$4.000. E se a dívida for de mais de 50 mil, aplica um desconto de 40% e ainda subtrai R$6.000. De forma que são descontos bastante generosos, independentemente do valor da dívida. Ah, não consigo liquidar porque eu não tenho esse valor. Então, você vai renegociar. Ainda assim, veja bem na tabela da direita que esses descontos são igualmente bastante amplos para quem vai renegociar. Até R$10.000, 65% de desconto. De 10 mil a 30 mil, 45% de desconto. 30 a 50 mil, 35% de desconto. E mais, acima de 50 mil, 25% de desconto. E ainda com esses descontos que vocês estão vendo aqui. Aplica o desconto e depois subtrai esse valor que está... É um valor fixo, né, que vai ser subtraído para todo mundo no processo de renegociação. Então, acho que esses eram valores, era uma medida que estava sendo muito aguardada, principalmente pelos agricultores e agricultoras que operam lá no BNB, no Banco do Nordeste e no Banco da Amazônia, mas que também vai beneficiar quem está lá no Centro-Oeste e contraiu dívidas com o Fundo Constitucional. E, por fim, e os agricultores que trabalham com o Pronaf variável, né, que é aquele Pronaf mais conhecido, então, que está em todas as regiões do país, que é operado pelo conjunto dos bancos responsáveis pela operacionalização do Pronaf. Estamos falando do Banco do Brasil, da Caixa, do próprio BNB e do BASA, que também operam essa linha de crédito, e também todos os bancos cooperados, como Sicredi, Sicobi e Cressol. Nesse caso, você deve se dirigir a essa agência bancária e ela vai fazer uma proposta específica para você. Os descontos também vão ser bastante amplos, de forma tal que a gente consiga regularizar as dívidas de todos os agricultores familiares. Eu vou dar aqui um exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil simulou os descontos que ele vai dar para algumas das operações. E como vocês podem ver aqui, a gente está falando de descontos que vão de 70% a 86%. Para cada caso, obviamente, vai ter uma negociação. Então, você vai chegar na agência bancária, vai falar que veio renegociar essa dívida, que você vai aderir ao Desenrola Rural, e você vai, então, pedir para esse gerente olhar quanto que você deve e fazer uma proposta para você. Se ele ainda não estiver sabendo, você já pode tirar uma foto da agência, mandar aqui, marcar o MDA, que a gente já vai ligar lá na agência na hora para dizer, olha, precisa, o banco está comprometido com o Desenrola Rural e você precisa operacionalizar essa medida. Então, os superintendentes todos dos bancos estão sabendo, e se eventualmente houver um gerente que não sabe, é só nos acionar que a gente também vai entrar em contato e vai impulsionar para que esse gerente seja informado e que ele implemente essa política pública que já está pactuada com as direções e os vice-presidentes de todas as instituições que operam Pronaf no nosso país. E as dívidas com crédito de instalação? Essa aqui é a última parte, tá, da apresentação. São as dívidas daqueles assentados à reforma agrária que, por algum motivo, não conseguiram honrar a sua dívida a tempo e, portanto, ficaram inadimplentes com o INCRA. O que acontece com eles? Eles pedem o bônus de adimplência e aí uma dívida que tinha um desconto de 96% passa a ficar integral, no qual incidem juros, né? Então, o que a gente fez? Para esses casos, nós estamos oferecendo, até o dia 31 de dezembro de 2025, o mesmo bônus de adimplência que haveria se você tivesse pagado sua dívida em dia. Então, é uma oportunidade única para resolver sua situação com o INCRA, ficar quites e poder justamente pegar outros créditos, tanto no INCRA quanto nas
agências financeiras, lembrando que, para todo mundo que é assentado da reforma agrária, que o Conselho Monetário Nacional, a partir da nossa atuação, do Pronaf. Voltou. Está parado ali, por isso que eu parei um pouquinho. Beleza. Acho que retomou, né? A gente teve uma pequena interrupção, mas estamos juntos aqui novamente. Então, como eu mencionava, para quem fizer a renegociação aqui, abre a possibilidade de acessar o Pronaf-A, primeira operação e uma segunda operação que foi autorizada agora no final do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional. Foi uma briga também que a gente fez para atender uma demanda da sociedade civil e conseguimos uma segunda operação de Pronaf também com bônus de adimplência de 25%. Então, quem resolve a sua situação no crédito de instalação ainda fica apto para contrair Pronaf-A, o que é muito bom. Então, olhem aqui, os descontos são bastante generosos, eles vão de 50% a 96% no caso do crédito de instalação. É o momento também de resolver essa situação lá diretamente com o INCRA. Importante dizer, mas eu estou muito distante da sede do INCRA. Pode entrar nas salas da cidadania do INCRA, que quem é assentado da reforma agrária já conhece. Então, são online, dá para acessar e já fazer essa renegociação lá mesmo, que o INCRA também já preparou esses espaços para atender os assentados e as assentadas que vierem a aderir ao Desenrola Rural. Facilitação. E, por fim, puxa vida, a minha situação, se alguém aqui tiver numa situação que não tem dívida com banco nenhum, não tem dívida com o DAO, sempre pagou o Pronaf em dia, pagou crédito de instalação em dia, mas teve algum problema com algum outro tipo de instituição privada, comprou alguma coisa que tinha boleto e acabou não quitando, ou não pagou uma conta de telefone, ou qualquer coisa que tenha levado seu nome aí para um cadastro privado de restrição ao crédito, dou um exemplo, Serasa, SPC, aí se essa sua dívida for até R$20 mil, nós estamos considerando que está tudo bem. A lei permitiu que, nesse caso, você possa ir a uma agência bancária e acessar o Pronaf-A e o Pronaf-B, mesmo que você tenha uma dívida, um nome ainda num cadastro privado de crédito, com restrição. Então, isso não vai ser um impedimento para você acessar os outros Pronafs. Então, isso foi uma grande conquista que a gente conseguiu legal, um esforço muito grande do nosso ministro Paulo Teixeira, que conseguiu articular na Câmara e no Senado, com a liderança do governo, com um grande apoio da bancada que apoia a agricultura familiar no Congresso Nacional, para que a gente tivesse autorização legal para permitir ampliar, então, o nosso acesso ao crédito rural para esses agricultores que justamente estão precisando do crédito para resolver a sua situação financeira e, assim, saldar, quitar as dívidas que ainda estão em aberto. E, por fim, tem essa outra medida que é importante dizer, mesmo que no passado você precisou fazer uma renegociação, ficou lá com aquilo que a gente chama de score negativo, ou seja, pontos negativos naquela instituição financeira, está tudo certo. O governo federal autorizou os bancos públicos a operarem Pronaf, mesmo que algum dia você tenha ocasionado um prejuízo ao banco. Banco do Brasil, o vice-presidente, Luiz Gustavo Liguta, nos informou que só com essa medida, 240 mil agricultores ficaram reabilitados para voltar a ser clientes do Banco do Brasil e acessar o Pronaf na instituição, somente com essa medida legal. Então, a gente já ampliou muito a possibilidade de termos mais agricultores produzindo alimentos, tendo apoio do governo federal, apoio do crédito rural, para voltar a retomar a sua produção, investir, fazer investimentos para aumentar a sua produtividade, enfim, fazer com que a gente tenha mais variedade, culturas diversas e muitos alimentos chegando nas mesas das famílias brasileiras a partir das mãos da agricultura familiar. E aí, vamos ver se tem mais alguma coisa. Para terminar, o papel das organizações do campo. Todo mundo que está aqui assistindo, e aí a gente está falando aqui de uma maneira bem ampla,
sindicatos rurais, organizações representativas, associações, cooperativas, agentes de ATE, extensionistas, os profissionais que estão atuando com a agricultura familiar, todos têm um papel para fazer o programa Desenrola Rural dar certo. Vamos fazer a divulgação para os agricultores e as agricultoras, orientá-los, ajudá-los a acessar, por exemplo, a internet para encontrar onde que faz essa parte da regularização. Vamos ajudá-los a orientar aí nas agências bancárias para fazer a renegociação. Se houver problema nessas agências bancárias, o sindicato tem um papel muito importante de fortalecer esse agricultor para que ele possa fazer uma boa negociação na instituição financeira e avisar, acionar o MDA caso as políticas não estejam chegando na sua cidade, porque isso já é uma determinação, tem lei, tem decreto, e a gente precisa fazer com que essas regras sejam de fato implementadas por quem está na ponta. Então, a gente está vendo que tem bastante comentário, bastante pergunta, né? Acho que a gente falou as principais linhas, imagino que eu tenho muitas dúvidas específicas, e a gente vai continuar dialogando com vocês. Eu pedi para o Zé Henrique, que é o diretor de financiamento e inclusão produtiva do MDA, que é justamente aquele que coordena toda a implementação do programa de fortalecimento da agricultura familiar no seu dia a dia, né? Faz toda a supervisão do sistema bancário na implementação do Pronaf, monitora e garante que o Pronaf seja o sucesso que para ele também nos explicar agora passo a passo a questão dos acessos. E enquanto isso eu vou lendo com calma aqui as perguntas e a gente volta para dialogar, aguardando então a chegada também do nosso ministro Paulo Teixeira, que vai entrar para saudar também quem está acompanhando a nossa live, agradecendo já todo mundo que está nos acompanhando com atenção nesse momento. Zé Henrique, podemos passar para o Zé Henrique, então, por favor? Acho que abre mão, como que a gente faz aqui a apresentação, Zé? Pode parar a apresentação se quiser, ou não pode deixar, de repente a gente volta em algum específico. Deixa na capa, por favor. Pessoal, boa tarde. Esse é aquele lá que está... Boa tarde a todos, agradecer aqui a presença maciça dos nossos agricultores familiares, das suas representações participando e assistindo a nossa live. Acho que a Fernanda abordou praticamente todos os pontos aqui relacionados a Desenrola Rural. A gente tentou aqui acompanhar algumas das principais dúvidas que foram descritas aqui no chat. E uma das principais recorrentes aqui é em relação, por exemplo, à dívida ativa da União. Então, é muito importante a gente lembrar, ressaltar, principalmente, que as dívidas que estão inscritas na dívida ativa da União, que a gente chama de DAO, né, dívida ativa da União, o agricultor familiar, ou quem for ajudar o agricultor familiar, as pessoas que estão no sindicato, ou alguma pessoa que está na casa do agricultor familiar, um filho, que for ajudar esse agricultor familiar a fazer a renegociação das dívidas inscritas na dívida ativa da União, não vai nem precisar sair de casa. Tudo isso vai ser feito pela internet por meio do portal Regularize. Então, há ali um campo específico sobre o Desenrola Rural. Então, precisa ter uma conta no Gov, né, ou uma conta no próprio Regularize. É mais comum você ter uma conta no Gov.br. Você acessa, então, está aqui no nosso chat já os links, né? Eu vi que nossa equipe já colocou aqui o link para você clicar no Regularize. E ali mesmo você vai encontrar todas as opções para você fazer a sua renegociação. Basicamente, tem dois grandes grupos. Se a dívida for uma dívida de até R$91 mil, que é o equivalente a 60 salários mínimos, os descontos independem da sua capacidade de pagamento. Lembrem-se que no Regularize, quando você coloca seu CPF, o próprio site consegue fazer uma análise da sua capacidade de pagamento, porque ele verifica outras bases de dados relacionadas ao seu CPF. No entanto, para essas dívidas que a gente chama de menor contencioso, ou seja, dívidas de até 60 salários mínimos, não há necessidade de análise de capacidade de pagamento, que eu vi que muitas pessoas perguntaram, vai ter uma capacidade de pagamento analisada para eu poder aderir ao Regularize, ao Desenrola Rural, nas dívidas da DAO? Para esse montante de dívidas, não. Então, você vai ter descontos fixos, que podem chegar aos 50%.
né, a depender da condição que você escolher para pagar. Caso a sua dívida seja uma dívida composta, imagine uma dívida muito antiga inscrita na DAO. Uma outra pergunta que surgiu aqui e tem conexão com isso que eu vou falar agora. Para as dívidas inscritas na DAO, não tem um ponto de corte. Então, até as dívidas inscritas antes de 2012 serão beneficiadas pelo Desenrola Rural, considerando as dívidas da DAO. Por que isso? 2012 a 2022 são as dívidas relacionadas aos fundos constitucionais. Né? Para a DAO não tem esse recorte. Qual é o recorte para a DAO? Está inscrito na DAO há mais de um ano. Então, se está inscrito na DAO, na dívida ativa da União há mais de um ano, está dentro do Desenrola Rural. E aí você vai fazer isso por meio da internet, por meio desse portal que já foi indicado aí no chat pela nossa equipe aqui do MDA. Você vai ter essas opções, aquela que você tem já um desconto independente da sua capacidade de pagamento, ou aquela tua dívida, como eu estava dizendo anteriormente, se for uma dívida muito antiga, essa dívida tem mais juros e encargos do que o valor principal. Então, ao se analisar a capacidade de pagamento, pode ser que seu desconto alcance 70% nesses casos. Porque o que a lei permite fazer? Dar desconto em até 100% dos encargos e dos juros. Então, quanto mais antiga a dívida, maior a composição dessa dívida em função dos juros e encargos. Então, entre no site, que está indicado aí no chat, também na página do MDA, e lá você vai ter todas as opções. Nós temos também um contato muito próximo com o pessoal da TGFN, que também está produzindo vídeos indicativos, vídeos orientadores para vocês acessarem o portal Regularize e encontrarem ali a aba do Desenrola Rural para você fazer a sua liquidação ou até renegociação da sua dívida inscrita na dívida ativa da União. E aqui não é só dívida de crédito rural, né? Eu vi aqui muitas perguntas, e o crédito fundiário, aquele que não pagou? Inscrito em DAO, você vai poder também se beneficiar do Desenrola Rural. Dívidas tributárias, as cooperativas podem ser que tenham dívidas inscritas na DAO, poderão também se beneficiar, né, de todas as dívidas que estão inscritas há mais de um ano na dívida ativa da União. Está travando direto. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que todas as outras dívidas que vocês tenham com o banco, sobretudo dívidas do Pronaf, é claro que o banco também vai poder te dar desconto em outras dívidas que você tenha com o banco. Mas o foco principal são as dívidas que você contraiu e não pagou no âmbito do Pronaf. Se for uma dívida na região norte, nordeste e até centro-oeste, a possibilidade dessa dívida ser com o fundo constitucional é muito grande. Por quê? Porque nessas três regiões, as fontes principais de operacionalização do Pronaf são exatamente os fundos constitucionais. Então, o Banco do Nordeste já está fazendo uma campanha muito intensiva para vocês irem até o banco e já terem ali as condições de renegociar suas dívidas. Opa, acabou de chegar aqui o nosso ministro. Eu vou passar aqui a palavra para o ministro que acabou de chegar, então. E aí depois a gente continua respondendo as perguntas. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas e todos, parabenizar uma bela live com 1.200 pessoas para discutir o Desenrola Rural. Cumprimentar aqui a Fernanda Machiavelli, nossa secretária executiva, o Zé Henrique, que é o diretor de crédito, agradecer a Mariana e o Raul pela live. Bom, gente, o que demandaram da gente desde o primeiro dia desse ministério? A primeira coisa que demandaram é melhorar o crédito. Então, nós direcionamos o crédito para a cesta básica, para a mecanização, para a agroecologia, para cooperativas, para o microcrédito, para as mulheres e para os jovens. E, na cesta básica, os juros ficou de 3% para quem produz alimentos. Eu quero desafiar vocês. Se vocês acharem um dinheiro mais barato que esse do Pronaf, vem aqui e me fala qual é que eu dou 1 quilo de café gourmet para vocês. Esse é o dinheiro mais barato que tem no Brasil. Aí vocês falavam, bom, mas o crédito é muito bom, mas eu preciso eu não tenho garantias. Aí o presidente Lula criou 3 garantias. Uma do Sebrae, FAMP, do
BNDES, FGI e um do orçamento da FGO. Então, nós, a partir daí, começamos a equacionar o tema das garantias. Mas as pessoas também nos diziam, eu tenho pendências do banco, eu estou numa lista negativado lá no banco. E aí, então, foi lançado o Desenrola Rural, com até 90% de desconto na dívida, para tirar essa pendência, porque o que a gente quer de você é que você volte a tomar o crédito rural. Evidentemente que nós precisamos das organizações da sociedade civil, dos sindicatos, nós precisamos da CONTAG, do MST, da FETRAF, do MPA, de todas as organizações da CONAC. Nós precisamos de vocês nos ajudarem a fazer com que esses agricultores possam ir ao banco, possam voltar a tomar crédito e possam produzir alimentos no Brasil. Ontem, à noite, o presidente Lula publicou uma medida provisória destinando 4 bilhões e 100 milhões para o crédito agrícola. 4 bilhões e 100 milhões, que a semana passada, que o orçamento não foi aprovado ainda, tinha um problema da Lei de Responsabilidade Fiscal e essa medida foi adotada e resolveu-se assim o problema do crédito rural. Né? Por isso, o Brasil é um grande produtor de alimentos. Né? Evidente que esse agricultor que volta para o crédito rural, para a gente é muito importante que as organizações sociais possam ajudá-lo a ter assistência técnica junto aos governos do Estado e também junto ao SEBRAE. Nós estamos agora numa conversa muito boa com o Senar para disponibilizar vagas, né? Tem também as Emater, tem também todos aqueles que... E as organizações, as cooperativas, a Unicopas, a Unicrab, a Unicafes. Então, é importante que esse agricultor esteja muito amparado pelas cooperativas. Por isso que nós queremos, assim, já, né, pedir a vocês que possam organizar os trabalhadores. Nós, outro dia, fizemos uma reunião com toda a direção do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, do Sicob, do Sicredi, da Cressol e do Banrisul, e pedimos a eles para fazerem uma busca ativa desses agricultores, ao tempo que, para eles, é muito importante também que eles recebam as organizações sociais, porque as organizações sociais é quem podem também ajudar a organizar esse agricultor para ele voltar a tomar crédito. Quando nós chegamos aqui, pessoal, tinha 1.400.000 contratos. Hoje nós já estamos com 1.800.000 contratos. E eles aqui juram para mim que nós vamos chegar a 2 milhões. 2 milhões. O mesmo aconteceu com o CAF. Nós chegamos aqui, tinha 90.000 CAFs. Depois, hoje, nós chegamos no final do ano com 2 milhões de CAFs. E a semana passada nós tomamos uma providência aqui de colocar todo o pessoal do INCRA no CAF, e aí nós vamos ter 2,5 milhões de CAF. Esse país é um país generoso, esse é um país de gente trabalhadora, esse é um país de gente consciente, organizada, preocupada com o seu povo. E a maior soberania que se tem é a soberania alimentar. É muito difícil as pessoas terem outros direitos se não tiver o direito básico à alimentação. O direito básico à alimentação é um direito fundamental e a soberania alimentar é que vai garantir as demais soberanias de um país. É por isso que o presidente Lula sempre teve nas suas preocupações tirar o Brasil do mapa da fome, da segurança alimentar, alimentar adequadamente o nosso povo, e é esse o objetivo do Desenrola Rural. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês, e vocês continuam aqui esclarecendo as questões através do Zé Henrique e da Fernanda Machiavelli. Parabéns, pessoal da comunicação,
por ter todo mundo aqui participando conosco dessa live. E vamos só tirar, Vinícius, foram muitas perguntas que a gente... Acho que pode tirar agora a apresentação para a gente responder as perguntas. Foram muitas perguntas que foram feitas no chat. Eu fui respondendo as que eu consegui já, enquanto a gente estava aqui, mas acho que nem todas eu respondi. Então, a gente vai colocar algumas, vamos dividindo aqui, batendo bola, tá, Henrique? Vamos lá. A gente está recebendo muitos parabéns, muita gente contente por ter sido lançado o Desenrola. Então, o Carlos Freire está falando que a equipe do Instituto Renova do Semiárido parabeniza o MDA pela live, pela atenção dada à agricultura familiar. Quanto orgulho de ter feito L, de ter o ministro Paulo Teixeira com essa dinâmica e equipe à frente do MDA. O abraço do Carlos Alberto de Luca. Enfim, tem vários comentários positivos, e aqui a gente vai falar, então, agora das perguntas. O Patrick está perguntando, quem está em dívida ativa por dívida inerente ao Programa Nacional de Crédito Fundiário está contemplado? Associações e pessoas físicas. Quem tem dívida do crédito fundiário está lá na DAO, que é essa dívida ativa da União. É para lá que vão as dívidas não pagas com crédito fundiário. Então, vai entrar nessa plataforma, que é o regularize.pgfn, que significa Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, P de pato, G de gato, F de Fernanda, N de navio, .gov.br, e lá já vai ter lá um banner do Desenrola Rural, e já vai poder acessar e fazer, então, emitir a sua GRU, que é uma guia com um boleto, né, com código de barras para fazer o pagamento dessa dívida. Então, o crédito fundiário está lá sim. Fernanda, entra com a chave, no caso de pessoas físicas, do CPF, no caso de associações que tenham dívidas, ou cooperativas, entra com o CNPJ. E muito bem. E qual que é o passo a passo para renegociar as dívidas no INCRA, com o Sistema Nacional de Concessão de Crédito e Instalação? Aqui a gente vai procurar, tem dois caminhos, tá? Pode procurar direto o INCRA no seu estado, e aí eles vão fazer a renegociação, dentro da procuradoria do INCRA, eles vão fazer a renegociação, também emitir um boleto para você fazer a quitação dessa dívida, ou você vai entrar nas salas da cidadania do INCRA. Aí, lá nas salas da cidadania, também tem a possibilidade de fazer a renegociação por ali. A gente também vai botar aqui no site, no chat, o caminho para acessar as salas da cidadania do INCRA, tá? Espera só um pouquinho que a nossa equipe já vai publicar. É a Sarita que perguntou, Sarita Coelho. E quem pegou antes de 2012? Marília Gutierrez está perguntando. Zé Henrique, eu acho que ela está se referindo ao fato de que, no caso dos fundos constitucionais, a gente limitou a somente quem pegou a dívida de 2012 até 2022. Isso. Tem uma explicação para isso. Para as demais não conta, tá? É só para fundos constitucionais essa regra, e o Zé Henrique vai explicar por que a gente precisou limitar nesse período. Isso é bem importante, Fernando, porque foi uma dúvida corriqueira aí nos questionamentos do chat. Até 2011, pessoal, tinha a Lei 13.340, que tratava as dívidas cuja fonte de recurso são os fundos constitucionais. Então, a Lei 13.340, que inclusive foi prorrogada, ela tratou todas as dívidas até 2011. De 2012 para frente, a gente não teve nenhuma medida de grande importância para tratar as dívidas dos agricultores familiares contraídas na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Por isso é que tem essa janela, especificamente para as dívidas com os fundos constitucionais, de 2012 até 2022. O Desenrola é uma medida inédita, né? Inclusive, os descontos superam os descontos já promovidos em mecanismos de renegociações e liquidações anteriores. Mas até 2011 nós tínhamos uma lei, a 13.340, que também foi uma lei muito boa, né, que deu condições dos agricultores renegociarem e liquidarem as suas dívidas. Em relação à DAO, não tem esse recorte, então a sua dívida pode ser anterior a 2012. Qual é o requisito para você conseguir se beneficiar do Desenrola nas dívidas inscritas na dívida ativa da União? Que ela esteja inscrita na dívida ativa da União há mais de um ano, a partir da publicação do decreto, porque isso também está estabelecido em lei, né? Então, se está lá inscrita na DAO, você vai conseguir renegociar a sua
a sua dívida, independente de quando ela foi inscrita na data. Então, não há esse recorte ali. Nas dívidas com os bancos, dívidas do Pronaf e outras dívidas, também não há essa janela de 2012 a 2022. O único requisito que o decreto traz em relação a essas dívidas é o seguinte: precisa estar lançada a prejuízo ou está inadimplente há mais de 180 dias. Então, independe de quando essa dívida foi contraída. Então, só para reforçar mesmo, de 2012 a 2022, especificamente para os descontos concedidos nas dívidas contraídas com o Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Aí, acho que tem também, quando negociar a dívida, o nome sai do SPC e do Serasa? Olha, isso é uma pergunta importante, tá? O que nós fizemos? A gente não podia garantir que cada uma das infinitas empresas privadas que existem no país fizesse a renegociação com os agricultores familiares. Então, não dá para a gente obrigar os privados a fazerem uma renegociação com cada um de vocês. O que nós conseguimos por meio dessa lei que eu mencionei, que o ministro Paulo Teixeira foi lá, um dia aprovou na Câmara, no dia seguinte no Senado, e uma semana depois já estava sendo sancionada pelo presidente Lula, numa articulação com toda a base que representa a agricultura familiar. O que foi feito ali? A gente conseguiu uma autorização para conceder o Pronaf mesmo para quem está no Serasa e no SPC, que tenha dívidas de até R$20 mil. Então, se você tem dívidas lá no Serasa e no SPC até R$20 mil, você pode ir para o banco e você vai conseguir contrair, então, um crédito do Pronaf mesmo com essa restrição. Agora, qual que é a nossa expectativa? Que você contraia esse crédito, invista na produção, gere renda a partir da produção de alimentos e depois você resolve o seu problema lá no Serasa ou no SPC, para você também conseguir, depois disso, desenrolar sua vida em outros âmbitos. Aqui o nosso foco é reabilitar os agricultores e as agricultoras para voltarem a acessar o Pronaf. Tem garantia de atendimento com a agricultura familiar, terá que chegar. Que garantia de atendimento o agricultor familiar terá ao chegar no banco? Isso é importante, viu, ministro? Então, algumas pessoas estão dizendo, olha, eu cheguei no banco e o gerente não está sabendo e tal. Então, o que a gente está orientando? Chegou lá no banco, o gerente não está sabendo, nosso superintendente estadual, cada estado tem um superintendente ou uma superintendente estadual do MDA. Eles vão estar acompanhando a implementação. Antigamente chamava de delegado e agora o superintendente vai ter que voltar a ser o nosso delegado, porque ele vai chegar lá na ponta e vai ver qual que é o gerente que não está atendendo bem o agricultor familiar e vai notificar o superintendente estadual do banco. Então, para vocês ficarem sabendo, vão já direto lá na agência. Teve uma dificuldade? Marca aqui o MDA, a gente vai tira uma foto do que está acontecendo da agência bancária, bota o endereço dela, marca aqui o MDA, a gente vai mandar para o superintendente, ele vai lá na agência tratar direto com o gerente e garantir que o Desenrola Rural chegue para você. A gente já falou do INCRA, várias perguntas sobre o INCRA. Pronaf, gente, já liberou o Pronaf? Sim, o Pronaf nunca foi não liberado, viu? Teve um ofício do Tesouro que nem chegou a precisar ser implementado. As operações do Pronaf estavam já desde o início, nunca foram afetadas. O presidente Lula liberou um crédito de 4 bilhões ontem, que já beneficia todo o crédito rural. Boa parte desse recurso é para o Pronaf, e isso vai permitir que a gente continue entregando crédito para todos os agricultores familiares que procurarem as agências bancárias, contraindo um dos nossos financiamentos. Também perguntaram lá no chat, ministro, mas e o Pronaf-A, ele já está liberado? De fato, o Pronaf-A, você já pode ir lá fazer toda a documentação para acessar o Pronaf-A, mas só quando a LOA for aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei Orçamentária Anual, é que os recursos do Tesouro chegam aos bancos e os créditos são liberados, tá? Estão falando que vão aprovar o orçamento na semana do dia 10 de março. Então, a partir daí, se aprovado o orçamento, já está liberado para o Pronaf-A. Então é isso, a gente está muito ansioso, que também foi uma grande conquista no passado. Eu mencionei também, ministro, que você conseguiu a segunda operação de Pronaf-A para os assentados da reforma agrária, atendendo uma reivindicação muito importante
que havia sido trazido pelas organizações representativas do campo, e isso foi um grande avanço, então, para a agricultura familiar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olha, tem alguns assim que a gente já vai entrar em contato, viu, Marcos? Porque a gente teve reuniões bastante exaustivas com todos os bancos, todos aqui no nível, vamos dizer assim, das presidências, vice-presidências, diretorias, estão todos muito imbuídos de todas as instituições financeiras a implementar, e qualquer dificuldade que vocês tenham, a gente quer que vocês nos reportem para os nossos superintendentes estaduais poderem ir nas agências e verificar o que está acontecendo. Claro, né, o programa começou ontem, pode ter um gerente ou outro que ainda não esteja informado, mas a gente garante que ao longo dessas semanas todos serão devidamente informados, os que tiverem dificuldade vão ser notificados e acionados pelo Ministério para que todos os agricultores familiares, independentemente do município que estejam, consigam acessar o Desenrola. E aqui uma pessoa está falando assim, o nome do meu pai ainda está na prisão perpétua, e as dívidas dele contraídas antes de 2012 continuam lá, e ele sem poder utilizar o crédito. Não, é isso que é importante dizer para vocês. O que a gente conseguiu foi um comando do presidente Lula, o ministro Paulo Teixeira se empenhou pessoalmente, que era acabar com a prisão perpétua dos bancos. Então, se o seu nome, você fez uma renegociação lá no passado, não pode nunca mais pegar um crédito com aquela agência bancária, com aquela instituição financeira. A lei autorizou as instituições financeiras a fazer empréstimos, financiamentos do Pronaf-A e Pronaf-B para todo mundo, mesmo que tenha gerado um prejuízo ao banco. Então, as linhas do Pronaf, que são com recurso do Tesouro, já vão ser liberadas, mesmo que em algum momento o seu pai tenha tido uma dificuldade para honrar algum pagamento e tenha feito uma renegociação de dívidas. Então, convide ele até a agência bancária, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. E a Aquilene perguntou aqui, chegou para mim, que essa ainda não tinha chegado, se a dívida do Agroamigo tem direito. Tem porque o Agroamigo é o Pronaf-B. O Agroamigo é o Pronaf-B, e evidentemente, se alguém está devendo para o Agroamigo, ele vai entrar no Desenrola, é isso? Com certeza, ministro. O Agroamigo é o Pronaf-B, é o nosso microcrédito produtivo do Pronaf. Então, essa dívida é uma dívida, com certeza, do Fundo Constitucional, a fonte de recursos para essa operação foi o FNE, e esse agricultor familiar que, então, está com essa dívida, pode procurar o Banco do Nordeste e obter os descontos previstos ali no próprio decreto, porque para essas dívidas há uma parametrização no decreto em relação aos descontos específicos. E então, para ficar bem claro, viu, vale para todo o país. E então vai ser beneficiado todos os agricultores familiares de todo o Brasil, todos vocês que estão em situação de inadimplência há mais de um ano, tá? Isso é bem importante enfatizar, que algumas pessoas perguntaram. É para quem, por algum motivo, ficou numa situação de inadimplência há mais de um ano, é para resolver a situação desses agricultores e voltar a incluir no crédito. São mais de 1.350.000 agricultores e agricultoras que estão nessa situação hoje no nosso país, e a ideia é que eles voltem a poder acessar o Pronaf, voltar a produzir, voltar a gerar renda a partir do trabalho no campo, e assim possam resolver também a sua situação financeira. Tem um outro ponto só que foi colocado pelo Marcos Rosar. Para o agricultor que está com dívidas renegociadas e que vem renegociando todo ano, poderia incluir ele no programa? Aquele que está conseguindo ainda renegociar todo ano, e nós temos feito esse esforço para ajudar os agricultores, especialmente aqueles que foram afetados por eventos climáticos. Lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos vários processos de renegociação com descontos bastante generosos, né, tanto no ano passado quanto no ano retrasado. Esses agricultores, eles não são beneficiários direto do Desenrola, tá? É só quem está com inadimplência há mais de um ano. Mas a gente já está também trabalhando com atenção a todos esses agricultores que têm conseguido, por meio das renegociações, honrarem suas dívidas, porque vocês são muito importantes também para seguir na produção de alimentos, garantindo o abastecimento de todo o nosso país, com a variedade ampla que é produzida pela agricultura familiar, pelas proteínas, as carnes, as hortaliças, as frutas, enfim, verduras e legumes, todo o conjunto dos alimentos que compõem
a nossa cultura alimentar e nossa alimentação básica no dia a dia. Acho que são essas as perguntas, né, Mariana? Tem um monte de pergunta ainda pelo visto, a gente vai respondendo aqui pelo chat, mas eu acho que a gente respondeu as principais. Então, vamos agradecer todo mundo que ficou conosco durante esse período, são 16h30, a gente conseguiu fazer a live de 1 horinha e já se colocar para a gente fazer uma nova conversa semana que vem para saber de vocês, quem voltou na agência, se teve dificuldade, quais são as agências, a gente vai começar a catalogar isso e ir de porta em porta ali, garantindo que o Desenrola seja implementado. E a gente lançou um desafio também, se tiver gerentes assistindo, que a gente quer, ministro, estamos organizando aqui para a gente não só notificar quem não está atendendo, mas premiar os gerentes que são os amigos da agricultura familiar. Então, a gente também vai fazer uma coleta aí de informações com vocês, quem são os gerentes das agências que tratam bem a agricultura familiar, que fizeram o Desenrola acontecer e que concederam Pronaf para os agricultores e as agricultoras, fazendo com que a gente realmente acesse as políticas públicas que estão sendo construídas aqui em Brasília. Obrigado a todas e todos que participaram dessa live, né? Nós estamos aí com Desenrola já desde o dia 24, hoje é 25, já são 2 dias. Semana passada a gente pediu, e quero pedir aqui, avisa lá que foi lançado o Desenrola, né? Ou que o Desenrola já está valendo. Portanto, eu queria pedir para vocês divulgarem, organizarem os agricultores, pedir para os gerentes, para gerentes de banco serem bastante receptivos a esse agricultor, estimulá-los a voltar a produzir, fazer a conexão com a assistência técnica, as organizações que possam ajudar a organizar os agricultores, levarem às agências bancárias para negociar em grupo, que a retomada também é em grupo, com os instrumentos que a gente tem de crédito e de assistência técnica. Deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, a nossa equipe que trabalhou duro, fortemente, para que fosse esse programa lançado, né? Os efeitos já estão sendo muito positivos, nós já saímos assim com 250 mil agricultores, 240 mil agricultores que já podem voltar para o crédito, e a gente quer que todo mundo volte para o crédito, porque esse país precisa de vocês, e precisa das organizações de vocês. Eu vi aqui, falei do semiárido, né? Eu queria falar aqui também, eu vi que tem uma entidade aqui do semiárido, que é aqui, ó, Renova do Semiárido. Então, vocês, a ASA também. Então, todo o Brasil organizado, esse Brasil poderoso. Um abraço para vocês e um abraço de quebrar os ossos de vocês, do presidente Lula. Muito obrigado. Muito bem.